E um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso terceiro e derradeiro nesta quinta-feira, o nosso Noite Alvinegra. Se você não viu os outros vídeos aqui do canal do TF, vejam, ficaram bem bacanas o nosso almoço, o giro de notícias, dê a moral para esse careca que vos fala, faça uma trilogia agora, acabou de ver esse? Procure os outros dois, porque é para você ficar bem informado a respeito das notícias do Botafogo. Nesse vídeo agora, irei responder aquela pergunta que vocês mais me fazem. TF, cadê os reforços? O Botafogo não vai apresentar reforços? O Botafogo vai seguir sem melhorar esse elenco? Vamos com esse elenco ruim para a Série B do Campeonato Brasileiro? Não vamos com esse elenco ruim. O Botafogo está ali em vias de fato para negociar e fechar algumas negociações. Faltou alguns detalhes e eu vou falar sobre isso com vocês. Além disso, o Alvinegro, todo dia aparece uma nova penhora, um novo processo. Até quando isso vai durar? Até quando? É complicado. E para a gente encerrar o nosso vídeo, eu quero falar um pouquinho aqui um fato que eu tenho visto aqui em Fortaleza a respeito do Botafogo. E como a nossa estrela solitária, ela é muito respeitada. Graças a Deus. O respeito que as pessoas têm pelo Botafogo de Futebol e Regatas é incrível. E eu quero falar sobre esse tema com vocês que estão acompanhando aqui o nosso Noite Alvinegra. Mas eu peço que você deixe seu like, fortaleça, compartilhe e mande em seus grupos WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste carecudo que vos fala. Se você quiser ver os vídeos na sequência, eu agradeço demais, porque você não vai estar gastando nada. É só de graça para ajudar esse cara. Estou aqui em Fortaleza com a minha esposa, Juliana, tá assim, vou gravar vídeo, sim, porque o meu público merece os 3 conteúdos. Eu não vou deixar nunca de produzir conteúdos para você. Se eu estiver doente, né? Aí não tem como produzir. Mas se eu tiver, se Deus quiser, continuar com saúde, meus 3 conteúdos estarão aqui diários para vocês. Vamos lá. Começa o vídeo respondendo a pergunta básica, que são reforços. TF, cadê os reforços? O Botafogo não vai anunciar? Muitas negociações estão ali nos finalmente. Quais seriam os finalmente, TF? A assinatura do contrato e os exames. Isso o Botafogo já fechou com alguns jogadores, mas mantém o silêncio, o sigilo, para que, por exemplo, um vazamento ele não atrapalhe uma negociação, não deixe um clube de origem de alguns jogadores da vida, ou, por exemplo, o Botafogo entre numa disputa contra outra equipe na parte financeira. Se rolar uma disputa de parte financeira, aí ferrou. O Botafogo vai ficar atrás de qualquer um, porque vocês sabem, o Alvinegro não tem condições neste momento de rivalizar com ninguém na parte da grana. Sérgio Santana do Lance, meu parceiro Serginho Santana, trouxe uma informação hoje que o Botafogo sondou o Bruno Mezenga. O site Mais Que Um Jogo trouxe essa informação na última semana. Quando esse site trouxe essa informação, até entrei em contato com pessoas que gerenciam a carreira do camisa 9 da equipe da Ferroviária de Araraquara, que é artilheiro do Paulistão. Não é o Bruno Mezenga. Sou desse chão onde o rei é peão. Tanana. Não é esse Bruno Mezenga. Não é o Antônio Fagundes. É o Bruno Mezenga revelado pelo Flamengo. E vocês não sabem, o Bruno Mezenga, este Bruno Mezenga, nessa conversa que eu tive com pessoas que gerenciam a carreira do jogador, eles me disseram, pô, se você não sabe, Bruno Mezenga, ele tem uma história gigante com o Botafogo. Ele trabalhou ali nas divisões de base do clube, no futsal, antes de chegar no Flamengo. Ele tem uma história com o Alvinegro. Mas o empresário do jogador, pessoas que estão ligadas à carreira do jogador, eles disseram que ele tem muitas sondagens, porém ainda ele não abriu para propostas, porque ele quer esperar a participação da Ferroviária de Araraquara no Paulistão 2021. E após isso, aí sim ele vai avaliar com o atleta. Não teria problema desse distrate que ele tem com a equipe paulista, seria uma coisa simples, porque o Bruno chegou lá para ajudar esse time paulista. Mas ele não é o nome. O nome do Botafogo é o Anselmo Ramon. Jogador que está lá na equipe da Chapecoense, é um atleta que conhece a Série B e neste momento seria o principal alvo do Botafogo. Só não vem se a Chapecoense criar um jogo muito duro. Se a Chapecoense não criar esse jogo muito duro, Anselmo Ramon será centroavante titular do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. É bom centroavante? Não é o centroavante dos meus sonhos, eu acho que de nenhum torcedor botafoguense. Fato. Mas para a Série B pode funcionar? Creio que sim. Série B é um torneio diferente. Na Série B a gente tem alguns jogadores que você nunca esperava que pudessem ser o artilheiro dessa competição, e eles foram artilheiros dessa competição. Ou alguns jogadores que chegaram da Série A com estopo, bagagem, com cheio de ousadia e alegria e não brilharam. Mas
o Anselmo Ramon é o principal nome do Botafogo nesta busca. Além disso, o clube continua observando a situação do André, não está descartado esse volante do Fluminense, é o jogador que apareceu ali com a possibilidade de ficar no Fluminense, mas o Botafogo continua observando esse jogador. Se acontecer dele não permanecer no Fluminense, se o tricolor achar que ele tem que ser emprestado, o Botafogo tá ali só para, vem garoto, vem jogar aqui no Botafogo, na Série B. A situação do Oyama segue na mesma, um jogador que agora vai ter que ficar mais alguns dias ali com a equipe paulista do Mirassol, já que ontem eles eliminaram o Guarani, que também é adversário do Botafogo na Série B, nos pênaltis. O Mirassol vai jogar no final de semana pelo Paulistão. Então, até lá, qualquer negociação com atletas desta equipe, elas estão ali em banho-maria. Os jogadores estão focados no que vai acontecer com a equipe paulista, no Paulistão 2021. E o Botafogo continua aguardando esses jogadores. Jogadores de beirada também estão sendo avaliados. Alguns já estão ali quase indo para os finalmente. O Botafogo tem várias negociações andando em paralelo. Porém, jogos dos estaduais, Botafogo tentando evitar vazamentos para não fazer com que jogadores tenham algum tipo de valorização extrema. E também a situação de você não poder inscrever jogadores para a Taça Rio, isso fez com que o Botafogo negociasse, mas não com pressa. Além disso, a maioria das negociações, elas hoje precisam do aval do Jorge Braga, não apenas o aval como tinha antigamente do Eduardo Freeland. O Jorge Braga quer saber por que você está contratando esse jogador, por que esse atleta tem que vir para o Botafogo, qual o custo dele, ele pode render uma venda futura, ele vai ser fundamental nesse ano. O Jorge Braga quer saber tudo o que está acontecendo, então todas as negociações hoje passam pela anuência do CEO do Botafogo. O que é interessante, não é tirar a autonomia do Eduardo Freeland, mas o teu chefe quer saber, porque o chefe quer saber o que está gastando isso. Tem que saber sempre. Então é isso. Não se surpreendam se nos próximos dias o Botafogo anunciar alguns reforços, até mesmo sucessivamente. Um hoje, outro amanhã, porque... Vamos colocar assim, hoje, outra amanhã, né? Um na quinta, outro na sexta, outro no sábado, outro no domingo. O Botafogo anunciar vários reforços para o começo da Série B. Não vários, 10 reforços. Não, vai anunciar 3, 4 reforços até o começo da Série B do Campeonato Brasileiro. E outro tema que eu quero conversar com vocês é a respeito de dívidas. Hoje apareceu ali sobre o Sport News Mundo uma dívida com o Diego Souza, ontem com o Scheid, isso que o meu colega de profissão, o Matheus Madi, parceiro Matheus Madi, trouxe. É algo que o torcedor botafoguense ele se irrita demais, né? E é complicado, são várias dívidas, ainda mais depois que o Botafogo saiu do ato trabalhista, todo mundo entrando na justiça para tentar receber de alguma maneira. E você não consegue receber. O Botafogo fica nessa situação de não conseguir melhorar financeiramente. E tudo vai para a justiça. Vai para a justiça, uma dívida que era de 300 passa a ser 600, igual foi o caso do Diego Souza, era uma dívida de 300, parcelado até no período do contrato do jogador, o Botafogo tinha que pagar para o intermediário, e isso não rolou. Agora vem outras e outras e outras. Todos os dias você espera uma informação de uma penhora, e sempre acontece isso. E é um ponto que eu quero fazer uma similaridade com o que eu estou vivendo aqui em Fortaleza. Todas as vezes que eu saio, que eu vou almoçar, eu vou dar uma volta, sempre com todo o distanciamento, que Fortaleza está com uma segurança bem interessante sobre a Covid-19, você não está tendo nada aberto, então você vai almoçar no restaurante ali com distanciamento, aí você tá com a camisa do Botafogo, alguém te vê, parará, Botafogo, coisa e tal, ou você vai comprar uma lembrancinha para levar para um parente. O Botafogo é muito respeitado aqui no Nordeste brasileiro, é absurdamente respeitado. Quem é do Nordeste sabe disso. Quem não é, como é o meu caso, né, que eu sou de Volta Redonda e hoje moro em Barra do Piraí, que é no interior do estado, a gente não tem essa dimensão. Só temos essa dimensão quando a gente sai. O que você tem de souvenirs do Botafogo sendo vendidos aqui é algo absurdo. Você consegue comprar coisas que lá no Sudeste você não consegue. O que tem de torcedor de Ceará, principalmente por ser um alvinegro, que fala, pô, o Botafogo é meu time também, eu torço pro Botafogo também. Aí muita gente fala assim, o Botafogo não tem 4 milhões de torcedores. Cara, tem sim. Porque no Nordeste, a gente vê, no Norte e Nordeste, você vê muitas torcidas divididas, né? Eu torço pro Ceará e pro Botafogo. Igual eu contei aqui ontem, um barzinho aqui perto do hotel onde eu tô, o rapaz tem um baita de um escudo do Botafogo e tem um escudo do Ceará também. Isso acontece muito aqui no Nordeste brasileiro, que historicamente os torcedores eles têm 2 clubes. E o Botafogo é um dos clubes que você tem muita gente que ama aqui, como a gente ama.
E a gente espera uma administração séria, a gente espera que a situação da SA saia do papel sem politicagem, que saia sem ninguém querendo ser maior do que o Botafogo, que o Botafogo tem que ser o maior em qualquer história. E me emociona como botafoguense, uma pessoa que ama a Estrela Solitária, que vive isso aqui, né, com o canal, vivo o Botafogo minha vida toda. Desde que eu sou criança, a gente vive o que é o Botafogo. Eu me orgulho de ter um apelido de Botafogo, Botafoguinho. Não por ser pejorativo Botafogo, mas por ser criança na época, né? Lá no meu prédio que eu morava, o Botafoguinho aí, Botafoguinho. Porque pelo meu amor ao Botafogo. E você tendo um retorno como esse que eu estou tendo aqui em Fortaleza, de ver o Botafogo sendo respeitado, amado por pessoas que não convivem tanto com o clube como a gente, é muito bacana. Mostra o tamanho da responsabilidade e que as pessoas que estão comandando o Botafogo elas têm. Cuidem do nosso Botafogo. Cuidem. Respeitem o que o Botafogo é. Cuidem da Estrela Solitária. A gente precisa que o respeito ele continue sempre, que o amor, o Botafogo precisa mudar, porque hoje a gente tem muitos torcedores que têm um clube como segundo time, com o Botafogo ganhando títulos, o Botafogo trazendo craques, o Botafogo aparecendo mais na mídia, você vai ter aquela situação da mudança. A gente viu isso com o nosso rival. Nosso rival tinha muito torcedor que era simpatizante, hoje devido à fase tá ali amando o clube. E futebol é assim. Como Copa do Mundo, né? Torcedor que fica afastado do futebol, ele vira amante dos clubes na época das Copas. E o Botafogo precisa disso. Eu tenho muito orgulho de ser botafoguense, mesmo com toda a fase, mesmo com tudo que acontece. Eu tenho muito amor por essa Estrela Solitária aqui, muito amor. E você tem alguma dúvida se o Botafogo é grande, se o Botafogo é respeitado, saiam da sua redoma ali, saiam daquele grupinho de torcedores rivais que sempre falam no Botafogo. Saiam disso, vão para outro canto, que vocês vão entender o tamanho que é o Botafogo. Falem aqui se você mora no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, fora do estado ali do Rio de Janeiro, onde você tem a rivalidade mais pesada. Mas vão para outros locais, entendam como que é o Botafogo. E eu ainda não tive a experiência de sair do Brasil. Quando as pessoas saem do Brasil, elas também têm essa noção do tamanho que é a Estrela Solitária. Ficou um pouquinho longo aqui o Noite Alvinegra, mas eu tinha que fazer esse desabafo para vocês aqui, tinha que falar sobre isso, porque é emocionante a gente viver o que a gente vive a respeito do Botafogo de Futebol Regatas. Beijo, um abraço, 3 da manhã estarei de volta com mais um giro de notícias aqui no canal. Fique com Deus, tamo juntos e